Fala galera, aqui quem fala é Pedro do Checkpoint PV e hoje a gente vai para parte 2 da gameplay de Pokémon Legends Arceus. Hoje pela primeira vez a gente vai desbravar os campos selvagens de Hisui. Então bora pro vídeo. Bom galera, a princípio o jogo mostra que a gente tem que conversar sempre com esse porteiro, né, o Res. E ele é que vai fazer o nosso teletransporte para qualquer outro lugar que a gente queira de Hisui, né? Ele vai perguntar se a gente quer ir para Obsidian ou para os outros lugares que provavelmente ainda vão desbloquear, né? E aí a gente escolhendo o nosso destino, ó, nesse caso a gente escolheu Fieldland Camps, ele vai teletransportar a gente para o lugar escolhido. Lá, chegando lá, o professor informa a gente que, a título de completar a Pokédex, ele vai passar pra gente inúmeras metas, né? Inúmeras pesquisas que a gente vai ter que estar fazendo. Tarefas, no caso. E elas vão estar programadas lá na Pokédex. As tarefas são exatamente aquelas que eu falei, que talvez fosse um pouco chatinho, mas ao mesmo tempo fácil, né? Achar certos tipos de Pokémon, capturar inúmeras vezes o mesmo Pokémon, derrotar inúmeras vezes o mesmo Pokémon, ver certos Pokémons usando certos ataques. E aí, conforme a gente vai completando essas tarefas, a gente vai ganhando dinheiro e moral. Moral é como se fosse um status que a gente ganha na vila por estar fazendo um ótimo trabalho. Bom, aqui vocês vão me ver capturando o primeiro Buizel. Nunca sei falar o nome desse Pokémon. Eu chamo de Buizel. Ele é um Pokémon aquático. Ele tem essa característica que é uma boiazinha que fica em volta do pescocinho dele. E foi o meu primeiro Pokémon capturado, além daqueles primeiros que a gente captura, né? Do Bidoof e do Shinx e do Starly. Logo em seguida vocês vão estar me vendo passando essa vergonha aí, tentando capturar o Wurmple, que é um Pokémon mega fácil de se capturar, apesar dele ser tímido e medroso e correr e tal, ele é mega fácil de se capturar, mas justo esse fugiu. E olha que eu tava escondido, mas fiquem tranquilos que logo depois eu consegui capturar outro dele. Aqui, galera, a gente descobriu pela primeira vez com esse soldadinho que a gente consegue coletar alguns itens jogando nossos Pokémon para fazerem esse trabalho pra gente. Não sei se vocês lembram, mas nos jogos anteriores a gente, quando pegava alguns ataques, tipo Rock Smash ou alguns outros, a gente conseguia quebrar pedras, né? O Cut conseguia cortar árvores. Aqui a gente não precisa dos ataques, a gente simplesmente joga o Pokémon nessas pedras mais coloridinhas e salientes e eles quebram pra gente, dando pra gente certos itens, né? Nesse caso, a gente conseguiu esse item que é essa pedrinha, que eu esqueci o nome agora, mas é uma pedrinha, assim como tem outras pedras, e a gente pode estar fazendo a mesma coisa com as árvores, pra gente conseguir frutinhas, né, as berries. Tanto as azulzinhas quanto as laranjinhas, você joga o Pokémon e o Pokémon vai coletar pra gente. E não só isso, se tiver algum item um pouco distante, mas que você sabe que o Pokémon vai conseguir alcançar, que a Pokébola quando você jogar vai conseguir alcançar, ele também coleta pra você. Tá? Então é só jogar a Pokébola e o Pokémon coleta pra gente. Aqui, galera, aqui foi uma coisa assim esplêndida. Aqui eu me deparei com esse Rapidash e eu fiquei assim simplesmente anestesiado porque eu achei a coisa mais linda, mas apesar de ser a coisa mais linda, nesse jogo ela também é a coisa mais perigosa. Uma das, pelo menos. Todo Pokémon que tem esse olhinho vermelho, eles são chamados de Pokémon Alpha. Mais pra frente o próprio jogo vai explicar pra gente e vai obrigar a gente a enfrentar um. Nesse ponto aí eu ainda não tinha conhecimento disso. Então eu tentei jogar o meu Rowlet e ele foi massacrado. E depois é que eu percebi o nível do Pokémon. Nível 40, se eu não me engano. Os alfas, eles são pokémons que cresceram além do normal. Eles são pokémons grandes, altos. E por serem muito grandes, eles acabam sendo o alfa do grupo. E por serem o alfa do grupo, eles são mais violentos, eles são mais imponentes, eles são mais perigosos.
A gente vai estar encontrando vários alphas ao decorrer da gameplay. Eu ainda, nesse momento, não descobri como capturá-los. Eu tentei, mas mesmo enfraquecendo e deixando eles com sangue vermelho, é muito difícil. Acredito eu que ou a gente vai conseguir capturar com muita insistência, ou exista um procedimento específico para capturar alfas. Isso a gente vai descobrir ao decorrer do caminho, mas até hoje ainda não consegui capturar nenhum. Porém, derrotar já derrotei vários, mas o Rapidash ainda não. Bom, galera, depois da tentativa frustradíssima de tentar capturar o Rapidash, eu me deparei com as pequenas pônitas, que são a coisa mais fofinha. Olha o tamaninho delas, comparado ao do Rapidash. Dá pra ver que elas são bebezinhas mesmo. E isso, nossa, me arrepiou muito, 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 muito. Ver o quanto o jogo avançou, sabe? O quanto a gente conquistou depois de muito esperar, sabe? Sair daquela mesmice de jogatina, de entrar no matinho e buscar e sabe, até chegar aqui e ver esses Pokémon vivos, sabe, na selva, andando com tamanhos distintos e tudo mais. Nossa, isso me arrepiou demais. A Ponyta e o Rapidash foram ápices, assim, logo no início do jogo, pra mim, sabe, eles não foram inocentes botando esses Pokémon aqui logo de cara. Eles sabiam que isso daria uma beleza enorme pro jogo logo de cara, assim, começar a ver esses Pokémon tão belos, assim, indomáveis na selva, assim, pra gente. Logo em seguida a gente pegou esse item, que é esse Medicinal Leaf, e fomos conferir esses outros itens pra gente perceber que a maioria deles são para confeccionar Pokébolas e outros inúmeros itens. Né? Então é sempre bom você averiguar, vocês darem uma olhadinha para ver para que o item serve, porque às vezes você pode estar guardando itens que são para jogar pro Pokémon achando que é para confeccionar itens e na verdade é só para atrair Pokémon. Né? Logo em seguida a gente capturou os Eevees, que são fofíssimos também, aparecem logo no início do jogo. É óbvio que eles são muito difíceis de se encontrar, mas você voltando aqui de tempos em tempos você vai estar achando novos Eevees, tá? Lembrando que para evoluir para Umbreon ou para Espeon, o Eevee não pode ter nenhum ataque do tipo fada. Então não adianta você elevar o nível dele, esperar até ficar de noite ou esperar até ficar de manhã para evoluir ele, porque se ele tiver um ataque de nível fada, ele vai evoluir para Sylveon. Não cometam o mesmo erro que eu cometi, vocês vão ver mais pra frente. Quase que eu acabo com o meu casamento por conta disso. Bom, galera, em seguida, para dar continuidade na história do jogo, a gente conversou com o Rei, que é o nosso rival, e ele explicou que a gente pode estar craftando nossas próprias Pokébolas, nossas próprias poções. Eu já tinha falado sobre isso com vocês. E aí ele entrega pra gente a Crafting Kit, que é basicamente uma estação de trabalho móvel, né? Pra gente poder podendo fazer nossas Pokébolas e nossas poções independente de onde a gente estiver. A gente não vai ficar precisando estar perto de uma base ou de um artesão para estar fazendo os nossos itens. Logo em seguida, ele entrega pra gente as receitas da poção e da Pokébola também, se eu não me engano. Pra gente poder estar craftando esses itens, a gente precisa de receita. Não adianta simplesmente chegar fazendo. Né? Um pouco depois disso, eu descobri que as árvores que balançam, elas contêm Pokémons. Então toda vez que a gente pedir um Pokémon para balançar, para atacar uma árvore, né, para bater numa árvore, para pegar berries, e ela estiver balançando, significa que ela vai ter um Pokémon e a gente vai ter que enfrentar ele para poder pegar um item além do item que a árvore vai nos proporcionar. Esses Pokémon que ficam pendurados em árvore normalmente deixam de ter. Eles costumam ser fracos, como todos os outros, né? Pelo menos a princípio, né? Conforme a gente está avançando, os Pokémon vão ficando fortes, como em qualquer outro jogo, né? E nesse caso, o Pokémon que eu usei foi o Burn, que é esse Pokémon que tem essa
alcinha na cabeça para poder ficar pendurado. E a gente capturou ele, né? Inclusive eu tô pra ver pra quem ele evolui, eu não me lembro. E logo em seguida também a gente pegou o item que ele deixou, que também serve para craftar outras coisas, né? Depois eu descobri que as pedras que balançam também tem Pokémon. Nesse caso apareceu pra gente o Geodude, que é um Pokémon da primeira geração, né? E eu não lembro se enfrentei ele, acho que não, não. Eu simplesmente taquei a Pokébola e capturei também o Geodude. A gente tem aí ele na nossa coleção. Em seguida eu achei esses Stuntlers muito fofos, são pokémons também amedrontados, então eles fogem, tá? E consegui capturar um deles. Nesse momento aqui, galera, eu percebi que eu poderia estar evoluindo o meu primeiro Pokémon, o Starly. E aí eu não sabia muito bem como funcionava a mecânica e vi que eles ficam disponíveis para serem evoluídos. Então aqui a gente pode escolher se sim ou não queremos evoluir. O que é legal, porque se a gente gostar muito da primeira forma do Pokémon, a gente pode manter ele daquele jeitinho ali, né? E se a gente não quiser, a gente quiser evoluir, a gente evolui. Então aqui a gente viu ele evoluindo para o Staravia, né? Um fun fact sobre mim é que eu gosto muito de Pokémons voadores. Então eu vou estar sempre enaltecendo aí esses lindões. Bom, galera, para seguir a história, né, a gente vai até a Mai, que é aquela moça que a gente conheceu mais cedo lá em Jubilife Village, e ela vai apresentar pra gente pela primeira vez os Pokémon Alpha, né? Como eu falei pra vocês, a gente conheceu o Rapidash, mas a gente conheceu ele antes de realmente descobrir e entender o que são os Pokémon Alpha, né? Então, nesse momento do jogo é quando eles são oficialmente apresentados pra gente, né? Nesse cenário a gente vai conhecer o Alpha da evolução do Kriktot, que eu não me lembro o nome agora qual é, mas ele vai aparecer aí e a gente vai ver o nome dele. Ele é aquele Pokémon inseto que tem um barulho muito, muito específico, inclusive, que eu gosto, eu adoro. E ele vai estar ali todo seguro de si, boladão e tudo mais, com o olhinho dele vermelho. Lembrando que uma das características de Pokémon Alpha é ter o olho vermelho, enfurecido, tá? E ele é um Pokémon Alpha por quê? Porque ele é maior que os outros, ele acabou se destacando, ele acabou se tornando de fato o Alpha do bando, tá? A Mai explica pra gente que os Pokémon Alpha eles podem conseguir desenvolver ataques que outras pessoas, outros Pokémon da mesma espécie não têm, tá? E ela explica também que a gente consegue ativar dois modos em alguns ataques nossos. O modo forte, que é o modo strong, se eu não me engano, e o modo speed, se eu não me engano, que é o modo rápido, tá? O modo speed, ele permite que a gente dê dois ataques seguidos um nível de força menor, mas a gente vai conseguir dar dois ataques seguidos, né? E o modo força a gente vai conseguir dar um ataque muito forte e pode ser que o Pokémon inimigo ataque duas vezes depois da gente, tá? Isso depende muito da agilidade do Pokémon, tanto do inimigo quanto do nosso. Então, assim, a gente tem que estar prestando atenção, tem que estar ciente sobre essas questões de velocidade de ataque para estar sabendo se vale a pena ou não usar, tá bom? Nesse momento a gente acaba chamando a atenção do Idear. O Idear, ele é basicamente uma evolução esquecida do Stantler, aquele Pokémon viado, tá? Aparentemente o Stantler, nessa era de Hisui, ele podia evoluir para o Idear, mas essa evolução acabou ficando esquecida com o passar do tempo. E aqui o Idear ele vai ser importante pra gente, tá?
Nesse momento a gente chamou a atenção dele e aparentemente, pelo que a Maia e o professor falam, ele simpatizou com a gente. Então ele vai acabar ajudando a gente mais pra frente e vocês vão ver conforme o jogo for avançando. Depois que a gente completa a nossa missão, o professor monta uma base em outro lugar de Obsidian para que a gente não precise ficar voltando para a primeira base todas as vezes que a gente quiser recuperar nossas energias, o sangue do Pokémon, ou que a gente quiser pegar itens ou dropar itens no nosso baú. Outra mecânica que a gente pode também estar fazendo é dormir para mudar ou alterar o estágio do dia, né? Para manhã, tarde, madrugada, semi-manhã, algumas coisas assim. E em seguida o professor ele vai fazer uma checagem no avanço das nossas pesquisas, ele vai ver quantos Pokémon a gente capturou, quantas espécies novas a gente descobriu, quantas espécies a gente evoluiu, quantas missões a gente conseguiu atingir, aquelas missões que ficam na Pokédex. E fazendo esse cálculo, ele vai presentear a gente com uma quantidade de dinheiro e alguns itens e etc. Né? Aqui eu percebi que eu podia evoluir o meu Prince da Lucy desde o dia anterior. Eu não tinha percebido, mas nunca é tarde. Herói, tipo elétrico. E daqui a gente saiu para encontrar o nosso rival, o rei, né? E logo em seguida a gente foi apresentado aos dois personagens também principais, coadjuvantes quase principais, que são a Iridia e o Adaman, que são os líderes da equipe Diamante e da equipe Pérola. Né? Para vocês que jogaram jogos anteriores, né, principalmente esse jogo onde se passa as aventuras de Sinnoh, né, eles são os jogos chamados Diamante e Pérola. Né? Então, bem provavelmente, eles foram intitulados com esses nomes por conta desses clãs que foram importantes para Hishui, né, na formação de Hishui, na evolução de Hishui, até ela se tornar Sinnoh. Né? E pelo que deu para perceber, tanto o clã Diamante quanto o clã Pérola, eles fazem referência a Arceus como o todo-poderoso Arceus. Né? Eles ainda não sabem o nome do Pokémon. E talvez por isso Sinnoh tenha virado Sinnoh, porque eles chamam a Terra até então de todo-poderoso Sinnoh. Chegando no prédio onde ficam os capitães da equipe Galaxy, a gente vai até o quarto do professor e lá no quadro dele, vez ou outra vão aparecer umas missõezinhas pra gente estar fazendo. Né? A princípio, as primeiras missões que vão aparecer pra gente é dos Bidooфs. Né, os Bidooфs, os chatos Bidooфs, os Bidooфs que incomodam, que são aparentemente Bidooфs que estão invadindo a vila para fazer zona, né, para fazer besteira, para bagunçar e tudo mais. E o segundo é o Drifloon. Aparentemente tem sido vistas crianças brincando com um certo Drifloon perto da praia, e a gente vai ter que ir lá para investigar por que esse Drifloon tá por lá e etc. Drifloon, para quem não lembra, é aquele Pokémon balão. Se eu não me engano, o James tem um dele no anime, e ele fica flutuando, ele vira um Pokémon balão maior, inclusive. E o Bidoof é o Pokémon castorzinho, desses que a gente viu logo no início do jogo aqui no Arceus. E mais pra frente a gente vai estar fazendo essas missõezinhas. Logo em seguida a gente vai achar essa moça no mesmo corredor e ela vai dar pra gente mais uma missão. Ela quer que a gente capture um Geodude e dê pra ela. Ela fala algumas coisinhas sobre um Geodude que ela costumava ter, ou sobre um
Pokémon forte, com braços fortes pra ajudar, alguma coisa assim, eu não vou lembrar muito bem. E a gente só precisa capturar um Geodude e entregar ela na casa dela, que a gente também vai estar fazendo isso mais pra frente. Quando a gente chega na sala do Kamado, que é o capitão, né, da Galaxy, Adaman e a menininha estão lá discutindo com ele sobre um tal Kleavor, que está causando grandes problemas para tanto o clã Diamante quanto para o clã Pérola, né? Até aqui a gente não sabe o que é Kleavor, nem quem é Kleavor, nem o que é Kleavor. Eles não deixaram até esse momento explícito se é um Pokémon ou se trata de uma pessoa. Eles só falam que é um ser que é adorado por ambos os clãs, tanto Pérola quanto Diamante, porém muito mais pro clã da menina, que acho que é o Pérola. E por isso o Adaman ele quer tomar providências bruscas e tirar o Kleavor dali, acabar com o Kleavor, sabe, sumir com ele, enquanto a menina não quer. A menina fala que isso é muito inumano, né? Isso é muito desumano, aliás, né? Inumano não. E, enfim, eles pensam em me pedir ajuda para que a gente possa resolver esse problema e, obviamente, que a gente aceita para poder estar ajudando e descobrir quem é o tal Kleavor. Logo em seguida, o Kamado fala que a gente precisa manter a paz entre o clã Pérola e o clã Diamante, já que a equipe Galaxy chegou depois, né? Nós é que somos os forasteiros aqui, né? Então a gente não quer causar problema, a gente quer ajudar, né? E ouvindo essa conversa, a Silene chama a gente para a sala dela para a gente estar conversando, junto ao Adaman, inclusive, sobre ideias de como ajudar o Kleavor, né? Em vez de expulsá-lo ou, enfim, tentar tirar ele dali, alguma ideia para tentar ajudar o Kleavor. E aí ele e a Mai conversam comigo e falam sobre um menino que é muito devoto do Kleavor. Ele encara o Kleavor como o rei das madeiras, o rei das árvores, o rei da floresta, coisas assim. E vira e mexe, ele tá ali levando adorações, levando comidas e frutas que o Kleavor gosta para tentar amenizar a situação, porque até então eles não sabem o que tá rolando com o Kleavor, por que ele tá tão agressivo, por que ele tá causando problemas, né? E aí eles me pedem para que vá até esse menino para estar conversando com ele e descobrir, junto a ele, uma forma de acalmar o Kleavor, né? Antes de eu sair do prédio, um guarda me chama e ele me oferece a oportunidade de aumentar a nossa mochila para que a gente possa carregar mais itens, né? Eu comprei e testei, como a Abby, né? Testei, comprei, levei, igual a Ariana, e pagando ali uma bagatela de 100 Dilminhas, depois 200 Dilminhas, depois 400 Dilminhas, eu descobri que a cada compra eu ganhava apenas um espaço no inventário. Quando na minha cabeça eu estava ganhando uma fileira. Na minha cabeça eu já tinha 3 fileiras. Na verdade eu tinha 3 espacinhos pequenos. Então assim, galera, eu não vou aconselhar vocês. Eu vou deixar a critério de vocês. E vocês pagam se vocês quiserem, tá? Conforme eu falei, o valor vai aumentando. Comprou uma vez, foi 100. Quis comprar a segunda, cresce para 200. Quis comprar a terceira, cresce para 300. Quis comprar a quarta, cresce para 400. Não façam essa besteira, ou façam essa besteira, depende de vocês. Bom, galera, aqui eu encerro a parte 2 da gameplay de Pokémon Legends Arceus. E a partir daqui a gente vai pegar mais alguns pedidos com os moradores, algumas tarefas, e a gente vai de novo pro campo para poder estar desbravando um pouco mais, obviamente, né? Lutando e ganhando nível e pegando itens, e em seguida
conhecer o menino que idolatra o tal do Cleaver, né? E mais pra frente enfrentar o Cleaver. Mas por agora a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Checkpoint PV. Beijos. Até a próxima. Tchau, pessoal.